Bom, pessoal, para mim é um prazer estar aqui novamente. Eu estive aqui em junho fazendo essa palestra, foi um tema da CIPAT, né, e nós podemos falar sobre finanças pessoais. Queria agradecer o RH novamente, né, pelo convite de estar aqui falando um pouquinho de um tema que eu particularmente gosto muito, né, minha formação, que é finanças, né, e venho praticando isso há 10 anos na minha vida. E acredito que tenha tido algum sucesso. E como disse muito bem a Soraya, quando a gente fala em dinheiro, a gente tem que falar também de qualidade de vida. Não dá para desassociar as duas coisas. Dinheiro é fundamental, né? Dinheiro é que faz com que a gente tenha possibilidade de ter uma vida melhor, não é verdade? E por mais que nós tenhamos um propósito aqui dentro do Senac, e eu falo isso, né, de coração mesmo, porque trabalhar numa instituição de ensino tem um propósito, eu diria, maior do que trabalhar em outra instituição, em outra empresa, porque o nosso propósito é mudar a vida das pessoas. Isso é muito legal, né? Mas além disso, obviamente, estamos aqui, nós estamos trocando nosso tempo por dinheiro, não é verdade? Porque a gente precisa de nos sustentar, então a gente precisa de dinheiro. E quando a gente fala em dinheiro, a gente aprende, todo mundo vai para a faculdade, faz MBA, faz mestrado, e nós aprendemos a ganhar dinheiro. Esse é o conceito básico, a ganhar dinheiro. Mas qual que é o problema disso? A gente não aprendeu a manter, né, a cuidar desse dinheiro, de aplicar esse dinheiro e principalmente de multiplicar esse dinheiro. Então a nossa questão é básica, de educação financeira. Eu sempre defendo essa questão, que educação financeira deveria acontecer desde lá no início da educação básica. É fundamental. O fato é o que a gente tem aí hoje no país, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso adiante, mas nós temos níveis de poupança muito baixos, né? Então a gente disputa com um país como Gabão, por exemplo, né? Menos de 10% da população tem disciplina para guardar dinheiro todo mês. Então é uma mudança de comportamento. E aí, pegando o gancho da Soraya, a gente só tem qualidade de vida, a gente só vai mudar o nosso comportamento em relação ao dinheiro se a gente tiver ação. Temos que ter ação. Não adianta a gente querer colher resultados diferentes se nós fizermos sempre as mesmas coisas. Não vai acontecer, né? Então, eu vou trocar aqui com vocês hoje esse bate-papo, essa conversa, justamente para passar para vocês alguns insights do que eu tenho de experiência, do que eu já vivi, do que eu aplico, para que vocês possam colocar na vida de vocês também. Enfim, basicamente é isso. E aí, né, meu tema da minha palestra é esse aí, a busca da liberdade financeira. Quem não quer ter liberdade financeira? Isso é fundamental na vida da gente. Temos que ter essa liberdade financeira, né? E de uma maneira que seja inabalável, né? Então, isso é fundamental. Estava até conversando aqui com as meninas antes da gente começar a palestra, né? Se a gente não tiver propósitos claros, objetivos claros, não funciona. Fica muito penoso, né? A gente, eu tenho que guardar dinheiro todo mês. E se a gente não tiver objetivos claros, a gente não consegue, né? É igual regime, né? Se a gente começar um regime muito pesado, a coisa não flui. Assim é com finanças também. Se a gente começar pesado, não tendo qualidade no nosso consumo, não vai funcionar. Você começa, daí a pouco você não aguenta.
Então você tem que ter qualidade no seu consumo. Isso é fundamental. Bom, falar um pouquinho sobre mim. Acho que todo mundo me conhece, mas eu sou Antônio Gonzaga. Eu estou aqui como hoje superintendente comercial, assumi tem 40 dias. Estou no Senac há mais de 5 anos e meio, antes como na operação, como gerente de operações. Sou formado em administração, tenho um MBA em finanças e um mestrado em economia. Estou atuando no mercado financeiro desde 2008, com renda fixa, e 2011 com renda variável, mais especificamente compra de ativos na Bolsa de Valores. O que nós vamos falar aqui? Nossa conversa, a gente vai trabalhar 2 pilares, que é fundamental. Primeiro, a questão do reequilíbrio financeiro de dívidas. Esse é um assunto bem delicado, mas a gente tem níveis de endividamento do país muito elevados. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai falar um pouquinho sobre o mapa mental que nós construímos, e acho que a gente tem que mudar isso um pouquinho, a nossa maneira de pensar, o motivo da falta do dinheiro e como equilibrar essas dívidas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos. Mas eu não falo investimentos sem antes falar sobre projetos pessoais. Uma coisa não está separada da outra. Se a gente não conseguir ter clareza dos nossos projetos pessoais, fica muito difícil falar sobre investimento. Esse é o meu ponto de vista. Peso das dívidas, pessoal. Isso no país é sério. Hoje a gente tem mais de 60% das famílias brasileiras estão endividadas. Saiu uma pesquisa agora da CNC, em outubro, falando sobre isso, mais especificamente 60,7%. Isso é um número muito elevado. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação ao nosso grau de endividamento. Então, a gente tem que saber como consumir mais conscientemente. Porque senão a gente pode entrar nessa estatística e não é legal, é muito difícil. Eu já dei consultoria para famílias endividadas e é muito penoso, é muito difícil. Nós temos mais de 62 milhões de pessoas que estão negativados. 62,4 é muita gente. Isso representa 40% da população adulta do país. Tanto é que teve um candidato aí que estava com um programa de tentar tirar o nome do SPC do pessoal. Mas é sério, então a gente tem que pensar sobre esses assuntos. E se a gente não tiver controle sobre as nossas finanças, a gente não cair nessa estatística. Então isso é uma situação muito ruim para o país, porque as pessoas estão pagando juros, e muitas vezes juros abusivos. Esse pessoal que está inadimplente, a grande maioria é do cartão de crédito. Cartão de crédito, a taxa de juros é 12% a 13%, 14% ao mês. Está quase 400% ao ano. Depois vem boleto, essas crediários, depois vem financiamentos de carro, que é uma estatística também muito elevada. Enfim, fuja de crédito fácil. Tem uma lei aí agora que você não pode ficar no rotativo do cartão de crédito. Aí você tem que pegar uma linha de crédito mais barata. Mas isso é outra armadilha que eu acho. Porque você sai do cartão de crédito, vai para uma outra linha de crédito mais barata, mas o cartão de crédito está lá disponível para você. Isso pode se tornar uma armadilha. Então, muito atento a essa questão. Bom, e aí, pessoal, mindset, Todo mundo conhece esse termo, um termo da moda aí, mas nada mais é do que o nosso modelo mental em relação ao dinheiro. O dinheiro é meio que, falar sobre dinheiro é meio tabu nas famílias brasileiras, não é verdade? Quem é casado sabe, não é difícil falar sobre dinheiro com a esposa? É ou não é? É difícil, ou com o esposo? É muito difícil.
É difícil. Mas é por quê? Porque nós não fomos criados, né, para falar sobre dinheiro. Né? Tem uma frase que fala assim, olha, quando você é criança, você pega no dinheiro, a mãe fala assim, menino, dinheiro é sujo. Ou seja, tem alguns dizeres na nossa criação que isso vai criando o nosso modelo mental em relação ao dinheiro. Então, a gente tem que começar a mudar isso na nossa mente. Né? Conversar mais sobre dinheiro com os nossos filhos, enfim. O dinheiro, falar sobre dinheiro tem que ser uma coisa natural. E eu falo sempre aqui, orçamento, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre orçamento. Quem é casado aqui que faz o orçamento junto com a esposa ou esposo? Muita gente, legal. Mas muita gente não faz isso, porque é tabu. Ah, não, casamento, beleza, mas o seu dinheiro é seu dinheiro, o meu dinheiro é meu dinheiro. E muitas das vezes o problema em casamento está relacionado a dinheiro. Então, a gente tem que quebrar esse tabu. Então, a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar sobre dinheiro. Aí um ponto para a gente refletir. Você faz sobrar dinheiro? Você se paga primeiro? Poupa e investe? Então, é o modelo mental que você tem que ter. Né? Isso é premissa. Nós temos que ter na nossa mente um modelo de investir nos nossos sonhos primeiro. Porque normalmente o que acontece? A gente paga todas as contas burocráticas, os boletos, né? E se sobrar, a gente investe nos nossos sonhos. Então a gente tem que mudar esse modelo mental. Aí eu trago algumas frases para a gente refletir. Nada estabelece limites tão rígidos à liberdade de uma pessoa quanto a falta de dinheiro. É terrível ficar sem dinheiro. É ou não é? Você quer sair o final de semana, não tem dinheiro. Seu filho quer um presente, você não tem dinheiro. Então, realmente, é muito triste ficar sem dinheiro. Pobre não é aquele que tem pouco, mas aquele que necessita de muito. Enriquecer é uma questão de escolha. Eu já vi pessoas que ganham 20, 30 mil reais endividadas. E já vi pessoas ganhando 3 mil com reservas. Né? Então, ou seja, não é a quantidade de dinheiro que você ganha, mas é como você administra. Isso é fundamental. Né? Então, você tem que sempre viver um degrau abaixo. E aí que acontece assim, muitas vezes, normalmente, qual que é o padrão? Você ganha um aumento de salário, você aumenta sua despesa. Ou seja, o cara ganha 3, passou para 5, ele também eleva o nível de despesa dele. Então isso é muito ruim. Né? Não guarde o que resta depois de gastar, mas sim gaste o que sobrou depois de guardar. Essa para mim é clássica. Né? As pessoas normalmente fazem o inverso. Se sobra, eu guardo. Não. Você tem que mudar o seu modelo mental. Primeiro você tem que guardar os seus projetos. Depois você paga as outras despesas. A maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Para mim, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. Liberdade é fundamental. E se você tem dinheiro, você tem liberdade. E normalmente o que acontece com as pessoas? Elas querem ter o prazer imediato. Então elas nunca têm dinheiro. Sempre consomem, gastam, enfim. Aí para a gente refletir. E se nós perdêssemos o emprego hoje? Quanto tempo a gente sobreviveria com a mesma qualidade de vida que a gente tem hoje? Isso é uma pergunta para a gente refletir. Né? E muitas vezes as pessoas não pensam sobre isso. Então a gente tem que começar a pensar sobre isso. Aí o que acontece? Normalmente a pessoa perde o emprego e ela vai lá, corta tudo. Ela perde a qualidade de vida. Por quê? Porque não tem reservas financeiras. Então eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso também. E por que falta dinheiro, pessoal? Normalmente, a grande maioria está relacionado a desequilíbrio das escolhas. Sempre. Escolhas desequilibradas.
Em 2008, quando eu fiz a minha pós em finanças, eu li esse livro. O livro chama Pai Rico, Pai Pobre. Eu já falei desse livro aqui. Quem já leu esse livro? 2 pessoas. Esse livro mudou minha vida. Porque normalmente o que ocorre? Tem um esqueminha aqui, ó, que fala ativo e passivo. Né? E eu sempre falo, pobre compra passivo. Se você for estudar a história dos ricos, rico compra ativos. E qual que é a diferença de um para o outro? Ativo é bem simples. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, quando você pegar o seu dinheiro e falar assim, vou comprar um celular. Né? A gente vê propagandas aí que falam assim, invista, né, compra um celular, compra um carro. Carro é ativo ou passivo? Depende. Mas a grande maioria é passivo. Né? Mas quando que ele é um ativo? Por exemplo, se for um táxi, vou fazer aplicativos aí, né, corridas, etc. Vou fazer transporte. É um ativo, né, porque você está gerando recursos para você. Agora, a grande maioria da população, hoje tem uma chamada no estado de Minas que fala que Belo Horizonte é a capital que tem mais índice de carro relacionado à população. Tem muito carro. Né? Você pega, choveu, o trânsito para. Né? É muito carro. E carro é um passivo. Né? Ele consome seu dinheiro. Então, um carro hoje, meu carro consome 15 mil reais por ano. Se você não colocou na ponta do lápis, coloque. Você vai ver o quanto seu carro consome de recursos do seu orçamento. Então, esse é um conceito fundamental para quem quer ter liberdade financeira. Conceito de ativo e passivo. E quem não leu esse livro, eu recomendo. Pai Rico, Pai Pobre. Ele é show. É um livro fácil de leitura, mas ele te dá alguns insights legais. Tem algumas coisas que eu não concordo nesse livro, como por questão de imóvel, etc. E eu acho que tem muito a ver aquela crise do subprime nos Estados Unidos de 2008, muito relacionada a esse livro, mas não vou entrar no mérito. Né? Mas é um livro muito bom, que ele te dá ele abre a sua mente em relação aos seus gastos. Né? Ou seja, você sair dessa questão do ativo e do passivo. E por que falta dinheiro? Aí eu elenquei aqui algumas situações. Estoques. Né? O que é estoques, pessoal? Às vezes a pessoa usa o cheque especial para colocar combustível no carro, por exemplo, sem necessidade. Fazer a compra do mês, você poderia comprar picado, né? Enfim, semanalmente, mas ela compra tudo e usa o cheque especial. A gente acha que isso acontece muito. Né? Nas consultorias que eu já dei, você vai olhar lá, compra do supermercado usando o cheque especial. Pô, não poderia parcelar? Então, olhe seus estoques. Quem está faltando dinheiro, se olhar na despensa, deve ter muita coisa parada lá que você não está utilizando. Isso é fundamental. Negociações ruins. Quem nunca fechou um plano de academia anual? Não é bom? E foi, o ano todo. Gente, é demais, isso acontece muito. Eu vejo a academia faz a promoção, hoje eu estava conversando com uma pessoa, não, porque a maioria da pessoa desiste. Aí coloca aquele 1000 pessoas dentro, inclusive fazendo a malhação. Parei de ir na malhação, não dá para ir. Né? Por quê? Tupi de gente. Aí o cara falou, não, mas o pessoal desiste. Mas é isso, negociações ruins. Né? TV a cabo. TV a cabo, gente, assim, olha lá quanto tempo você utiliza da TV a cabo. Né? E todo mês você está lá pagando. Então, olhe para o seu consumo. Mau uso do cartão de crédito, cheque especial, já falei. Orçamento inflexível. Isso aqui é um grande problema do brasileiro. Porque é o seguinte, existe uma máxima na cultura brasileira que, primeiro, você tem que ter um carro. Né? Segundo, você vai casar, você tem que ter casa própria.
Isso é uma balela que existe. E aí as pessoas entram naquele financiamento de 35 anos, no final pagou 3, 4 apartamentos, né? Carro você pagou uns 2 ou 3, né? E aí o que acontece com o seu orçamento? Engessado, inflexível. Então fuja desse padrão, né? Esse padrão de consumo, né? Hoje, eu cito até meu exemplo da minha filha. Eu tenho uma filha de 21 anos, Nicole. Filha, você vai comprar carro? Você vai para que eu comprar carro? Para que eu vou tirar carteira? Eu tenho um aplicativo, eu aperto aqui, tem um carro me esperando na porta. O conceito é outro. Está mudando a cultura, inclusive até de casa própria. O pessoal sempre me pergunta, Antônio, você é contra ter casa? Lógico que não. Quem sou eu para ser contrário a ter a casa própria? Mas, por exemplo, a minha filha, que está começando na carreira profissional agora. Profissional, ela pode viajar, ela pode mudar, ela pode ir para fora do país. Para que ela vai comprar um imóvel agora? Não faz sentido, né? E antes não. Para você casar, você tem que ter uma casa própria, você tem que ter uma série de coisas. E isso torna seu orçamento engessado, né? Você vai gastar 30%, 40% no mínimo do seu orçamento só com essas duas contas, fora as despesas que esses passivos vão lhe custar, né? Então é fundamental a gente pensar sobre isso. Os padrões que eu falei, né? Acho que a gente tem que fugir do padrão, não é feito manada, né? Ou seja, quem casa quer casa, não tem ditado. Isso não é verdade. Agora, você tem que criar riqueza para você comprar sua casa. Acho que isso é fundamental, porque senão você está enriquecendo quem? Os bancos. Não é verdade? O Banco Itaú fechou agora o terceiro trimestre, 18,9 bilhões de lucro. Juros, né? É isso que ocorre. Então, até a Caixa Econômica Federal, que estava dando prejuízo, esse ano já está dando aí 6, 7 bilhões de resultado. Por quê? Justamente isso. A população é que paga essas taxas abusivas. Então, a gente tem que correr disso. Renda concentrada. Isso aqui é outro grande problema. Às vezes, a gente fica só com o nosso salário. E começar a ter outras frentes, buscar outras rendas, né? Ou seja, quais são as habilidades e competências, né? Acho que isso é fundamental. E falta de proteção, né? Às vezes a pessoa compra o carro e não tem seguro. Bate, já comprometeu todo o seu orçamento. E como mudar, pessoal? Primeiro é mudar o modelo mental. Como eu disse, não adianta a gente querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Nós temos que mudar o nosso modelo mental. Então, isso é fundamental. 2, tamanho do problema. Quem tem dívidas tem que identificar o tamanho do problema. Como eu disse, eu já dei consultoria financeira e, às vezes, assim, a gente descobre no final da consultoria que existia outras dívidas. A pessoa não fala tudo que tem problema. Classificar as prioridades, negociar com a equipe. Eu acho que é fundamental, família, filhos, e uma postura minimalista. Eu sempre falo, acho que a gente pode viver com muito menos. É ou não é? Acho que isso é fundamental. A gente vive numa sociedade de muito consumo. E se a gente olhar a quantidade de coisa que a gente tem que a gente não usa, é uma festa. Então, comece a pensar sobre isso, ter uma postura minimalista. Acho que é fundamental. Como sanar as dívidas? Primeiro, todo mundo aqui tem orçamento? Quem tem orçamento? Quem não tem, a primeira coisa que tem que fazer é implementar um orçamento doméstico. Ah, Antônio, eu não gosto de planilha. Muita gente não gosta de planilha, né? Eu faço uma planilha Excel. Baixa um aplicativo. Tem o tal do Guia Bolsa aí que é ótimo. Quem não tem, me passa o e-mail, depois disponibilizo uma planilha para vocês. Como eu já disponibilizei da outra palestra que eu dei. Porque é fundamental. Você só consegue gerenciar aquilo que você consegue medir.
Então, tenha um controle, nem que seja num caderno, mas tem que ter. Apurar e organizar as dívidas, cortar gastos, aumentar a renda, quebrar ciclos, fugir dos padrões, vender aquilo que não precisa e mais efeito cascata. O que é isso, pessoal? É você se requadrar. O que eu falei, tem gente que ganha 5, gasta 5. Eu recomendo um degrau abaixo. Viva 10%. Tem um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia, alguém já leu? Ele fala que se você fizer um investimento de 10% que você ganha no seu período de vida, né, você vai ter liberdade financeira. Então é um livro muito bom. Eu recomendo 3 degraus abaixo. 30%. 30% do que você ganha, você vai investir nos seus projetos pessoais. Ah, Antônio, é muito. Mas você começa com 10, depois você vai para 20, depois você vai para 30. Mas comece. Né? O que faz a diferença é o hábito. Então você tem que criar esse hábito, é fundamental. Né? E essa sacada é fundamental. Né? Viva um degrau abaixo. Efeito cascata. Estou endividado. Troca de casa. Vai para uma casa mais barata. Troca de carro. Vai para um carro mais barato. É assim que funciona. Muitas vezes as pessoas não têm não conseguem desapegar. Mas não tem outra coisa a não ser fazer isso. A não ser que você ganhe mais. Né? Agora, se você não ganha mais, você tem que diminuir a sua despesa. Então, para sair das dívidas, há um sacrifício aí, quem tem dívidas. E como eu disse, 30% da população está endividada, então isso é muito. E outra coisa, pessoal, vender aquilo que não precisa. Como eu disse aqui, as pessoas que estão endividadas têm muita coisa parada dentro de casa, nos seus estoques. Coisas que não usam, coisas que poderiam ser vendidas, fazer um brechó, enfim. Tem alternativas. Né? Busque outra renda alternativa. Então, tem outros caminhos que você possa estar trilhando. Aqui eu trago um exemplo, que a gente está nessa data aí do 13º, e que é quebrando ciclos. O que eu chamo de quebrando ciclo? Isso aqui é um ciclo da sociedade brasileira. Então, a pessoa recebe o 13º, ela vai lá e quita todos os atrasados. Aí ela chega no final do ano e faz compras parceladas no cartão de crédito. Aí chega janeiro, tem IPVA, IPTU, matrícula da escola e etc, etc. Aí ela entra num processo novo de endividamento. Aí no meio do ano, há um imprevisto, o orçamento dela está todo comprometido, porque não tem flexibilidade, ela cai no endividamento de novo. Então, isso é um ciclo brasileiro. Todo mundo fica esperando. Você pode observar, todo ano tem entrevista no CDL, no Serasa, fazendo essas entrevistas com as pessoas. O cara está esperando o 13º para ir lá quitar suas dívidas. Então, é um processo de mudança. Você tem que mudar o modelo mental. Quem tem dívida tem que quebrar isso. Então, passe um final do ano sem compra, sem festividade. Não que não vai deixar de festejar o Natal, etc. Mas crie alternativas. Quebre esse ciclo, quebre esse padrão. É fundamental quem tem dívida sair disso. Aqui é a planilha que eu uso. Né? Quem não tem, eu posso disponibilizar. E quem é casado, eu sugiro que faça a planilha do casal. Acho que mais clareza, mais transparência. E eu sempre falo, 2 cabeças pensam melhor que uma. E aí a gente consegue
otimizar melhor os recursos. Tem uma frase que eu gosto, que é o seguinte: 1 mais 1 é igual a 3. Existe o meu, da minha esposa, existe o nosso. Então, 1 mais 1 é igual a 3. Ou seja, a gente forma um único orçamento da nossa família. Então, é fundamental, essa é a minha visão, que o orçamento seja do casal. Mas tem quem não queira. Essa é a opção. Eu acho que quando a gente divide o mesmo teto, os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, as coisas tendem a ser mais simples. Isso é meu pensamento, né? Eu trago também uma tabela para organizar as dívidas pessoais, né? Porque é fundamental. Se você não organizar quem tem dívidas, fica muito difícil sair desse processo. E o fluxo de eliminação? O que você vai eliminar? O que você vai priorizar? Quais as que têm maior peso, né, dentro das suas dívidas? Quais você vai eliminar primeiro? Quais têm as taxas de juros mais altas? Então é fundamental você ter um fluxo, e esse fluxo, pessoal, tem que casar com a planilha. Então lá na planilha você vai colocar o que você vai pagar, né, porque senão não adianta nada. Então você tem que ter esse fluxo conversando com a planilha. E resolveu, né, pessoal? Tem que celebrar, né, porque é uma etapa vencida. E é muito legal. Eu já vi várias situações das pessoas superarem aquela dificuldade com as dívidas e mudarem, né? Então é fundamental celebrar. Então, só resgatando aqui, né, revisando. Dinheiro. Dinheiro não é problema, né? Você tem que mudar o seu modelo mental, né? Tem que ter orçamento. Se não tiver orçamento, você não consegue sair desse ciclo, né? Priorize as escolhas. Quebre ciclos, né? Fuja dos padrões. Você tem que ter um reequilíbrio, mudança de hábito, né? Tem que ter ações simultâneas, né? Corta gastos, renda extra, venda o que não utiliza, né? Enfim, efeito cascata, como eu disse. Às vezes é difícil mesmo. Eu dei uma consultoria uma vez que a família vendeu a casa, foi para o aluguel, e do aluguel não conseguiu manter, foi para uma casa mais simples. Isso para a família é muito doloroso, é muito difícil. Mas hoje eu vejo o quanto eles cresceram, o quanto eles saíram daquele processo todo fortalecido. Mas é fundamental. Às vezes a gente fica com dificuldade, as famílias ficam com dificuldade, mas é um processo que tem que acontecer. E só fazendo isso as pessoas realmente aprendem. Então é fundamental a gente trabalhar essa questão das dívidas como prioridade. Efeito cascata, como eu disse, né? Viva um degrau abaixo. Quanto que é seu orçamento? Você ganha 5, viva com 4. Não viva com 5. Né? Então isso é fundamental, você olhar para o seu orçamento e ter equilíbrio. Traga a equipe para jogar junto, igual eu falei, é uma família. Quem tem família, os filhos também têm que participarem disso. Eles têm que entender o que está acontecendo. E muitas vezes os filhos estão alienados desse processo todo. Eu sei o quanto é difícil, mas é fundamental fazer isso. E negociar com os credores, né? Esse talvez seja um dos mais difíceis, mas tem que acontecer. E agora a gente muda um pouco. Alguma dúvida, pessoal? Não? Investindo melhor o seu dinheiro, né? Eu sempre falo que, falar de dinheiro, as pessoas falam assim, mas eu não quero ficar rico. As pessoas falam isso, mas eu não quero ficar rico. Mas eu acredito que as pessoas precisam refletir sobre isso. Eu quero ficar rico. Rico no que sentido? Para ter liberdade financeira. Isso é fundamental. A gente tem que, como eu disse no início, é meio que tabu falar de dinheiro. Mas tem que ser normal dentro da sociedade. E a gente fala pouco sobre dinheiro. Então, enriquecer deveria ser uma das nossas escolhas. Certo? Como eu disse, fuja dos padrões, né?
maioria da população está em desequilíbrio, então você tem que fugir disso, né? Você tem que alcançar um equilíbrio financeiro e viver bem, viver com qualidade, como disse a Soraya aqui no início. Dinheiro, a gente foi feito para gastar, a gente tem que gastar com qualidade. É fundamental a gente ter qualidade de vida, porque senão fica muito penoso, tudo isso, né? Então muita gente para de viver, basicamente, só trabalho, aquela rotina, e a gente não consegue viver dessa forma. Então é preciso ter qualidade de vida, e é fundamental ter qualidade de vida. E quando a gente tem liberdade financeira, a gente tem capacidade de fazer boas escolhas. É ou não é? Quando a gente tem dinheiro, as oportunidades aparecem assim, do nada. E aí você tem um recurso na mão, você vai lá e aproveita aquela oportunidade. Então, por isso que enriquecer é um caminho que todo mundo deveria traçar, né? Ter liberdade financeira. Na planilha, eu coloco assim, grau de liberdade financeira. O que é grau de liberdade financeira? É quanto que seus ativos estão rendendo, que paga toda a tua despesa que você tem no seu dia a dia. E aí, mês a mês, você vai acompanhando, né? E é muito legal, você vê o gráfico crescendo, assim, estou quase chegando, quase chegando. Ou seja, a hora que você chegar a 100%, você vai ter liberdade financeira. Liberdade para escolher, né, o que fazer, para onde vai viajar, o que você vai comprar, que restaurante você vai poder frequentar, enfim, isso é liberdade financeira. E o dinheiro te proporciona isso. Então é fundamental a gente trabalhar isso nas nossas vidas. E qual que é a fórmula para enriquecer? Eu coloquei aqui um desenho. Gaste menos que você ganha. É simples. Gaste menos do que você ganha. Invista bem a diferença. E depois reinvista os retornos, lucros, dividendos. Essa é a fórmula. Não tem segredo. Agora, as pessoas não praticam. A grande maioria não pratica. Então, esse processo não é tão complicado como a gente pensa. Então, a gente tem que ter uma vida equilibrada, né? Que é as ordens das escolhas. E aí, qual que é o modelo hoje que a gente vê? Não é? Grande maioria. Esse modelo aqui. Esse modelo que está na nossa mente. Que é, você recebe o seu salário, e aí você vai lá e paga as suas despesas básicas, que eu chamo de burocracia. Pagar boleto, né? Pagar boleto. Você só vive para pagar boleto. A grande maioria da população vive para pagar boleto. Então a gente tem que quebrar isso. E como? Aí tem uma outra população, parte da população, que é o seguinte, funciona assim: recebe o salário, paga as despesas básicas, as burocratas, né? E se sobrar, investe. Esse é um outro modelo que a gente encontra normalmente. E qual que eu recomendo? É esse aqui, a ordem das escolhas. Recebo o salário, e onde que eu coloco a primeira caixinha aqui? Construção dos sonhos, projetos. Lembra lá do pagar-se primeiro? É aqui que é o segredo. Então, você recebeu o salário, então pague os seus sonhos primeiro. E depois, qualidade de vida. O que eu falei, não dá para você não colocar isso na sua planilha. Por quê? Vai durar muito pouco. Você vai fazer 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, você não aguenta mais. E aí o que acontece? Você desiste. Então você tem que ter qualidade de vida. E por último, as burocracias, que é o pagar boleto. Antônio, mas como fazer isso?
fosse fácil, todo mundo faria. Mas aí a gente tem que mudar o nosso modelo mental. Aqui no Senac tem uma coisa legal, que eu uso desde quando eu entrei aqui, que é o adiantamento. Né? Muitas empresas não têm adiantamento, aqui tem. Então, todo adiantamento que eu recebo, dia 14, ele vai direto para a minha conta na corretora, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e ele vai para os meus projetos. Então, isso é uma coisa bem legal que a gente tem aqui. Por quê? Porque normalmente se vai lá o salário no final do mês, eu no 5º dia útil, e aí fica meio confuso. Então, se a gente fizer essa estratégia, é uma estratégia bem interessante, que para mim funciona legal. Então, esse é o modelo. Esse é o modelo das pessoas que têm sucesso financeiro. E a hora que você coloca ali os seus sonhos, seus projetos, você vai começar a investir em ativos. Ativos que vão gerar mais dinheiro. Aí vai potencializar o seu sonho. É que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco também sobre isso. Então, esse é o modelo mental que eu adotei para mim há 10 anos atrás e que tem funcionado bastante. É fácil? Não, não é fácil. Né? Para mim entrar nesse modelo, eu tive que fazer aquele processo da cascata, viver um degrau abaixo. Trocar de apartamento, vender 2 carros, ficar com 1, enfim, foi toda uma metodologia. Agora, aí é de cada um, né? Ou seja, acho que isso você tem que sentar, analisar e colocar em prática. E por que isso, pessoal? Porque quanto maior o seu porquê, mais fácil é o como. Você tem que ter um propósito, você tem que ter um objetivo. Se você não tiver objetivo, nada disso será possível. Tem um termo que eu uso que chama propósito inabalável. Qual que é seu propósito inabalável? O que vai fazer com que você prossiga? Se você tiver clareza nisso, nesse propósito, você vai embora. Agora, se você não tiver clareza, né? Estava até comentando com a Jaqueline antes no início aqui, todo mundo fala assim, agora invista em previdência, e compre aquilo. E se você não tiver clareza, daqui 6 meses você está resgatando a previdência. É o que normalmente acontece. É o que normalmente acontece. Você tem que ter clareza. A partir do momento que você tem clareza, objetivo, qual que é o próximo passo? Você começar a traçar a estratégia para qual investimento está alinhado com aquele seu objetivo. Aí fica claro para onde você vai colocar o seu dinheiro. E aqui, construindo projetos pessoais, sonhos devem ser convertidos em planos. Planos têm data e valor. Né? Eu quero a minha liberdade financeira, independência financeira, eu quero viajar para a Europa, eu quero comprar um carro, quero construir minha casa, Você tem que colocar isso no papel. Recomendo, quem não colocou, coloque. Outro dia eu vi numa palestra o seguinte: os documentos mais importantes da sua vida estão no papel. A certidão de nascimento, de casamento, seu CPF, sua identidade. Agora, seus projetos, não, está aqui na minha mente. Bota no papel, recomendo. Começa a escrever. É fundamental. Isso é uma força muito grande para o seu subconsciente. E aí, obviamente, você vai falar assim, mas é muito difícil. Aí você começa a usar criatividade, mais conhecimento para você chegar nos seus objetivos. Eu tenho que ganhar mais, eu tenho que economizar mais, eu tenho que ter uma renda extra, não posso ter renda concentrada. Você vai buscar alternativas. Agora, se você deixar só no campo imaginário, não vai sair.
tem que colocar no papel ou na planilha do Excel. Eu recomendo, eu tenho um caderno, eu anoto num caderno. Gosto do Excel, mas nesses projetos eu gosto de escrever. Eu escrevo, vou lá, coloco informação, é muito legal. Então eu recomendo colocar no papel. E como investir melhor? É o que eu falei aqui. Aí eu recomendo 4 passos antes da gente começar a falar de investimentos assim especificamente. Primeiro, qualidade no consumo. Eu falei aqui. Se você não tiver qualidade no seu consumo, fica muito complicado você começar a investir. Fica muito penoso investir. Então tem que ter qualidade no consumo. Segundo, construa uma reserva de emergência. É fundamental ter uma reserva de emergência. O que eu recomendo? 6 meses das suas despesas fixas, do seu orçamento. Multiplica lá. Eu gasto 5 mil, vezes 6, 30 mil reais é a sua reserva de emergência. Por que isso, pessoal? O ser humano, ele tem uma característica bem interessante que é o medo. Todos nós temos medo. A gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de faltar alguma coisa para nossas famílias, para os nossos filhos, e etc, etc. Quando a gente tem uma reserva de emergência, não é que os medos vão acabar, mas te dá uma blindagem muito grande, te dá uma sensação de certa segurança. Por quê? O medo é é a sua ansiedade em relação ao futuro, o que vai acontecer. E quando você tem essa reserva de emergência, você minimiza isso. Então é fundamental ter uma reserva de emergência. Porque as pessoas me perguntam, Antônio, eu quero aplicar qual que é a melhor aplicação hoje? Aí eu pergunto, mas você tem alguma reserva de emergência? Não. Então, cria uma reserva de emergência, seja na poupança. E aí sim, depois você vai começar a pensar em outro tipo de investimento. É fundamental ter reserva de emergência. E depois disso, eu acho que é fundamental, e hoje a gente tem que pensar sobre isso, que é na nossa aposentadoria. Acho que a gente tem um privilégio de ter uma previdência no Senac. Não é toda empresa que tem isso, esse benefício. Tem a nossa parte que a gente contribui e tem a parte da patrocinadora do Senac. Então isso para a gente é muito bom. Tá? Então a gente tem que pensar também, podemos incrementar? Óbvio que podemos. Né? Acabamos de receber aí um comunicado que a gente pode fazer o aporte lá na nossa previdência. Então a gente tem que pensar no nosso futuro. Por quê, pessoal? Previdência, a gente está vendo o que está acontecendo aí. A tendência é que lá no final todo mundo receba apenas um salário mínimo. Essa é a tendência. Então, cada vez mais, nós temos que cuidar da nossa aposentadoria. E não depender do governo. Então, essa geração, todo mundo carinha nova, tem que começar a refletir sobre isso. É fundamental pensar na questão da aposentadoria lá na frente. E eu sempre falo, se tudo der errado, nós vamos aposentar. É verdade. Então, ou seja, há um processo aí na Previdência não sustentar. Tem que mudar radical. Porque primeiro a base já está invertendo. Ou seja, você tem menos pessoas contribuindo para mais pessoas se beneficiando. E outras tantas coisas que a conta não fecha. Então a gente tem que começar a pensar na nossa aposentadoria. E aí tem as pessoas sempre falam assim, mas quando aposentar, meu custo de vida vai cair. É um grande equívoco pensar sobre isso. Então, ou seja, o nosso custo de vida vai aumentar. A gente precisa de mais recurso financeiro, plano de saúde, remédio, enfim, uma alimentação diferente.
aumenta. Fatalmente aumenta. Então, a gente tem que pensar também na nossa aposentadoria. E depois disso tudo, é aí que eu recomendo você investir em ativos de maior risco. Se você não tiver isso estruturado, eu não recomendo, por exemplo, você começar a investir em renda variável, né, que é um potencial para você alavancar. Mas você tem que ter isso estruturado. Esses são passos fundamentais, né, na sua estabilidade financeira. Aqui eu trago uma planilha, é o seguinte, essa planilha foi a minha primeira planilha que eu fiz um investimento. E eu coloquei uma meta. 10 mil em 10 meses. Juntar 10 mil em 10 meses. Então, quem não tem, por exemplo, reserva de emergência, assim, pega uma planilha e coloca como objetivo, como alvo. E crie isso. E crie essa disciplina de criar essa reserva. E aí, obviamente, você pode criar essa planilha, troca de carro, viagem, etc. Enfim, você que vai definir. Mas é uma ferramenta que depois eu posso disponibilizar para vocês implementarem. Aqui eu trago uma planilha que é da aposentadoria, para você simular a sua aposentadoria, qual que é a renda que você quer obter, qual que é o prazo, quanto você tem de reserva, quanto você vai aplicar mensalmente, né? Aqui é uma que eu fiz para carro versus táxi, né? Na época até que eu vendi meu carro e comecei a usar táxi, mas hoje fica até mais barato com Uber, né? Mas essa planilha ela força o quê? A você enxergar o custo do seu carro. Então você começa a apurar todo o custo do seu carro. Você vai ver que o carro é um grande passivo na nossa vida. Para quem vai casar, eu tenho uma planilha também, eu recomendo, né, fazer essa planilha com o noivo, com a noiva. Mas é fundamental. Pode ser, né? O Marcelo está falando aqui que quem for fazer a planilha não vai casar. Mas quem está... Não, lógico que não. O propósito não é isso, pessoal. O propósito é começar uma união construindo, né? E quando você criar essa cultura desde o início, fica fácil depois. Então, da planilha do casamento, vai para a planilha do orçamento, e você vai criar um mecanismo aí de fazer em conjunto, né, o casal. Acho que isso é fundamental. É um exercício. Bom, aqui eu trouxe, na última palestra eu também trouxe esse simulador do Yubi aqui. Quem conhece Yubi? Yubi é como se fosse o Buscapé, só que um Buscapé de investimento. Ele é uma plataforma muito simples, que você vai lá e coloca, eu tenho um valor, recebi o 13º, tenho lá R$5.000, e eu posso aplicar baseado no meu objetivo, que é de 5 anos, né? Então eu vou buscar uma aplicação para 5 anos, meu dinheiro vai ficar lá aplicado 5 anos, daqui 5 anos eu vou tirar quanto? Aí ele faz essa continha para você, e ele pega e faz um comparativo da poupança e com os outros títulos. Então ele pegou a poupança de 5 mil, a poupança dá um rendimento de R$1.177. Aí ele pegou o Tesouro Direto IPCA com juros para 2026, dá 2.189. Ele pegou do Banco Inter um IPCA, uma LCI, atrelada a IPCA mais 4,67, que dá 2.700. Pegou da financeira à vista um RDB com 131% de CDI, que dá 3.310. E pegou um CDB do Banco Paine, 3.462.
Olha a diferença de 1.177 para 3.462. Então, quando você tem essa janela de conhecimento, né, você consegue potencializar todo o seu investimento de 1.177 para 3.400. Você quase dobra o seu capital, sem fazer nada. Tem algumas regras aí? Tem. Né? Ah, Antônio, eu consigo esse investimento nesses bancos de varejo? Não. Né? Tem outros caminhos aí que você tem que trilhar. Né? Como, por exemplo, ter uma conta numa corretora de valores. Porque aí você vai ter um portfólio disponível dentro dessa linha aí. Ah, Antônio, e qual que é a garantia? As pessoas sempre me perguntam, né? Porque as pessoas falam assim, Tesouro Direto é seguro? É seguro? Porque se o Tesouro Direto, né, se tiver qualquer tipo de problema com o Tesouro Direto, que é um título do governo, é o Estado que está colocando ali para você, está pegando o seu dinheiro emprestado em contrapartida e vai te pagar uns juros, o sistema todo quebrou. Não é verdade? Né? Então isso é fundamental, ter segurança. E quando você vai para esses bancos menores, você viu que não tem ali, não tem Itaú, não tem Bradesco, não tem Caixa, não tem Banco do Brasil, que hoje são os 4 bancos que dominam o mercado. Porque esse banco de varejo é o seguinte, eu sempre falo o seguinte, se o banco está ganhando dinheiro, nós não estamos ganhando dinheiro. Ponto. O banco ganha dinheiro. Porque o negócio dele é ganhar dinheiro. E outra coisa, o gerente de banco não vai te passar essas informações. Porque o negócio dele não é passar esse tipo de informação. Primeiro, a formação dele é mais comercial do que financeira. Esse é o ponto. Não ficam doidos para te empurrar lá um seguro? Não é verdade? Tão terríveis. Mas está no papel deles. Estão errados? Não. Esse é o negócio deles. Né? Então, é fundamental que a gente busque outros caminhos. Porque o gerente do banco, que é comercial, não vai te dar esses caminhos que você vai ter esses melhores investimentos. Então, você tem que começar a estudar sobre isso. Né? E essa ferramenta é muito legal. Né? Inclusive, você vai te direcionar para os bancos e você pode abrir a conta. Né? Hoje tem banco digital, enfim, que facilita muito toda essa questão. Antônio, e qual que é o risco de um banco desse quebrar? Tem risco? Tudo tem risco. Há uns 6 meses atrás, o banco Neon quebrou. Quem tinha investimento lá perdeu. Quem tinha acima de R$250 mil pode ser que perdeu. Agora, existe uma garantia no mercado que chama Fundo Garantidor de Crédito, FGC. E ele cobre até R$250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, você pode, né, de certa maneira, ter ali uma certa segurança nesse sentido. Então, completou os 250 mil naquele banco, busca outro banco. E aí você vai montando a sua carteira. E como que eu acho esses investimentos, pessoal? Aí eu coloquei mais uma ferramenta aqui, do Tesouro Direto. Eu gosto muito do Tesouro Direto. Eu acho que ele é um passo entre a poupança e os outros investimentos, CDBs, né? Eu acho que o Tesouro Direto ele te dá até certa segurança. Eu gosto muito do Tesouro Direto, te dá uma rentabilidade legal, principalmente nos títulos que estão atrelados ao IPCA. Ou seja, você sempre vai ter uma rentabilidade maior do que a inflação. Isso no Brasil é muito bom. Então você vai pegar títulos na casa de 5%, 6% acima da inflação ao ano.
Então, isso é uma rentabilidade muito legal, né? Para aposentadoria, por exemplo, eu recomendo Tesouro Direto. Sem sombra de dúvida, porque a longo prazo, esses 5%, isso gera um volume muito interessante. Então, acesse Tesouro Direto, procure saber mais sobre Tesouro Direto, eu recomendo. Inclusive, ele tem um simulador que você pode fazer lá, ó. Qual que é seu objetivo? Aposentadoria, casa, estudos, automóvel, reserva de emergência, que eu falei aqui, férias. E ele vai direcionar os títulos que ele tem lá disponível para você adquirir. Né? Qual que é o pulo do gato? Patinho do gato. Né? Tem uma conta numa corretora. Recomendo. Todo mundo ter uma conta numa corretora. Aí a pergunta, não sei, acho que foi a Jaqueline que fez. E se a corretora quebrar? Aí eu dou sempre o exemplo assim, corretora de valores, pessoal, ela é uma intermediária entre nós, investidores, e quem está querendo vender o título. Se ela quebrar, quebrou. Você não vai deixar o dinheiro parado na corretora. A corretora não fica com seu dinheiro. Se você comprou ações, quem vai ficar com a sua ação é a CVM. A ação não fica na corretora. Se você comprou um título do Tesouro Direto via corretora, quem fica com o título não é a corretora, é o Tesouro Direto. Então, se quebrou uma corretora, existe um processo de transferência de título. Você vai lá, preenche o formulário, aí eu saí da corretora Ágora e agora eu quero ir para Rico, ou eu quero ir para Isinvest. Você manda para Isinvest, ela vai lá e pega os seus títulos, é como se fosse uma portabilidade. Quem faz portabilidade de celular? É a mesma coisa. Então você transfere todo o seu título para outra corretora. Inclusive você pode fazer isso dentro da sua rotina. Eu estou insatisfeito com essa corretora que eu abri conta. Eu quero transferir para outra corretora. Você vai na outra corretora, preenche um formulário, mesma coisa da telefonia celular. E aí a corretora que você escolheu, ela vai na outra corretora e faz essa transferência automaticamente. Já fiz isso 3 vezes. Funciona sem o menor problema. É simples. É simples. Agora a gente precisa de colocar em ação. Porque senão a gente continua com 60 milhões de pessoas investindo em poupança. E aí, obviamente, as pessoas mais velhas aí há de se lembrar, né? Quem lembra aí do confisco da poupança, do Collor? Então, até hoje tem problema na justiça. Então, pessoal, tem alternativas para potencializar os seus investimentos. E eu sempre recomendo, alinhe seu investimento a seus objetivos. Então, eu tenho o objetivo de aposentar em 2035. Vai lá e compra um título de Tesouro Direto 2035 e vai fazendo os aportes mensalmente. Ah, eu quero fazer a minha reserva de emergência. Tesouro Selic. Está ali disponível, D+1 está na sua conta, sem o menor sofrimento. Aí sempre alguém me pergunta, não, mas a poupança agora está igual ao Tesouro Selic. Não está. Pode fazer a conta. Como que funciona a regra da poupança? Selic abaixo de 8, hoje a Selic é 6,5. Qual que é a conta? 70% da taxa. Mais TR é zero. E o Tesouro Selic vai te pagar 6,5, que é a taxa hoje. 6,5. Ou seja, Tesouro Selic ainda compensa. E outra coisa, poupança tem aniversário. Não tem? Vamos lá, tem que fazer aniversário para você receber lá o rendimento. Tesouro Selic, não. Conta os dias corridos. É muito simples. Abra conta na corretora. Eu coloquei o endereço da BMF aqui, Bovespa. Todas as 47 corretoras que eu listei aqui, ó,
estão aptas para renda fixa. Todas. E, obviamente, depois, segundo passo, renda variável. Né? Mas é fundamental a gente potencializar os nossos ganhos. Em 5 anos, um rendimento desse dá mais de quase 300% a mais do que uma poupança. Então a gente tem que começar a pensar diferente, mudar o nosso modelo mental, né? Buscar formas de conhecimento, entender, o mercado financeiro é muito difícil. Não é. Não é. As pessoas veem dificuldade para te entregar facilidade. Procure estudar mais, conhecer mais. Eu sempre falo que o conhecimento é seu melhor investimento. Essa frase nem é minha, acho que é Benjamin. É o melhor investimento. Procure estudar, procure entender como fazer. Né? Antônio, parece ser fácil. Mas lá quando eu comecei em 2008 também eu não tinha a menor noção. E olha que eu sou formado em administração, né? Mas não tinha essa noção. Mas eu comecei, investiguei, estudei, procurei saber, entender. Né? Depois fiz cursos. Se você entrar no site do Tesouro Direto, tem vários cursos gratuitos. Como investir, que forma investir, né? Como que você vai fazer o primeiro investimento, o primeiro aporte. E lembrando que Tesouro Direto é a partir de R$30. Eu preciso ter 5 mil, 10 mil, não. R$30 você pode aplicar no Tesouro Direto. Tá? Agora, o mais importante, pessoal, é ter disciplina. Não adianta nada conhecimento sem ação. Tem que ter ação. Porque senão a gente continua, como eu disse, tendo os mesmos resultados. Então é fundamental que vocês coloquem isso em prática. E dicas finais aqui, para quem já investe. Curiosidade, quem já investe aqui? Uma turma boa, muito bom. Nunca ignore o efeito da inflação. Nunca. As pessoas fazem conta do bruto. Eu tenho que descontar a inflação. Qual que é seu rendimento real mesmo? Desconte a inflação. Vença seus impulsos de consumo. Isso é difícil, né? Mas tem que ter, pessoal. Tem que vencer. Que eu falei no início. Né? No início não, no meio da apresentação. Quando o seu porquê é maior que você, fica mais fácil. Agora, se você coloca um porquê assim, fraquinho, aí você... Logo você desiste. Então, você tem que ter clareza nos seus objetivos. Quem tem filhos e conscientizar seus filhos sobre educação financeira. Fundamental, gente. A partir desse ano já começou esse movimento de ter na educação básica educação financeira. É fundamental a gente falar com os nossos filhos sobre educação financeira. Que eu falei, busque sempre novas informações sobre investimentos tradicionais, sobre novos investimentos. O que é bom hoje, amanhã já não pode ser mais. Né? Então, as coisas mudam. Há uma evolução aí. Até outro dia a gente ouviu falar que em Bitcoin, né, nem existia isso. Apesar que isso também não é considerado muito investimento, mas enfim, são coisas novas que estão chegando. Seja conservador em seus planos. As pessoas são sempre muito otimistas, né? Acho que a gente tem que ser conservador nos nossos planos financeiros. Né? Acho que isso é fundamental. E fundamental para quem não investe. Né? Ajuste seu padrão de vida para comportar investimentos. Faça a planilha do seu orçamento e coloque como meta investimento nos seus sonhos. É fundamental. E uma coisa que é importante é o seguinte: comece. Comece. Tem uma frase que eu gosto e eu pratico ela na minha vida, se chama assim: feito é melhor do que perfeito. Não adianta a gente falar assim, mas quando eu tiver R$1.000, R$2.000, R$5.000, eu vou investir. Não, invista 30, mas invista.
Porque você vai começar a criar o hábito, ter disciplina. Comece. Aí você vai começar a colher os frutos. Agora, no início, você não vai ver os frutos. Não vai. É difícil. Você fala assim, nossa, mas não está rendendo nada. Mas por quê? Porque as pessoas falam assim, 121% do CDI. A pessoa fica doida, né? O que é isso? Mas isso significa nada. Você coloca R$30, né? Ponto. Mas por que eu estou falando isso, pessoal? É o seguinte, existe os juros compostos a longo prazo. E a longo prazo faz uma diferença de noção. Por isso, Albert Einstein falou assim dos juros compostos, que o juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. É verdade. Né? Agora, comece. Não deixe para amanhã. Comece com 30, com 50, com 100. Faça a planilha dos 10 mil em 10 meses. Não sei. Crie uma estratégia, né, para você tornar-se a ser um investidor. Isso é fundamental. E a hora que você criar esse hábito, você vai ver que a coisa vai fluir com muito mais naturalidade. Não é verdade? Então, isso é fundamental. Crie esse hábito. Coloque em ação. Coloque a planilha. Faça o controle dos seus gastos. Né? Isso é fundamental para que você coloque investimento. Corte. Troque os seus gastos por um investimento e comece a fazer. Tem objetivos claros. Isso é fundamental. E para a gente terminar, eu sempre falo, pessoal, a grande sacada na vida de qualquer pessoa é fazer a escolha certa. E qual que é a sua escolha? Ela vai ser diferente da minha, vai ser diferente de outra pessoa. Qual que é a sua escolha certa? Você tem que definir qual que é o seu objetivo. Onde você quer ir? Que forma que você quer ir? Como que você vai chegar lá? Então a grande sacada é essa, é você fazer a sua escolha e a sua escolha certa na sua vida. Não existe fórmula certa, existe a sua fórmula de fazer as coisas acontecerem. E aí você vai criar. E aí, para finalizar, só reforçando, invista em seus conhecimentos financeiros. É fundamental. Né? A gente não aprende só com uma palestra. Quem sou eu aqui para ensinar em 1 hora, né, questão financeira? Mas busque leituras. Hoje na internet tem assim muita coisa. Tem ótimas pessoas no YouTube falando sobre finanças, enfim, artigos, né, planilhas. Mas foque e faça. Coloque em ação. É fundamental a gente colocar em ação. Se a gente não colocar em ação, é só mais uma informação. Né? A gente não transformou isso em conhecimento. Bom, aqui algumas referências e agradecer a oportunidade mais uma vez, me colocar à disposição. Quem tiver dúvidas, deixamos aí 1h15, como prometido, e estou à disposição, fique à vontade para tirar alguma dúvida aí, se porventura tiverem. Antônio, tudo bom? Bem, Matheus. Beleza. Eu tenho 2 dúvidas. Uma é a respeito de previdências privadas que são mais seguras de vida, como a Prudential. O que você acha disso, pensando em médio e longo prazo? E a segunda é sobre essas investidoras, se você tem alguma dica, se você tem alguma indicação para mim. Só não entendi a segunda pergunta. Sobre essas previdências privadas, que na verdade é mais seguro de vida, seguro de saúde, que eles chamam de previdência como a Prudential, por exemplo. Elas têm aporte em Nova York, não é no Brasil, que está ganhando uma certa força. Assim. Entendi. Mas você fez uma segunda pergunta. E a segunda é sobre dica dessas corretoras. Isso. Tá. Bom, o que eu acho sobre previdência? Primeiro, eu acho que é um bom investimento. O que eu faria, né, como eu faço hoje? Eu prefiro investir no plano da Suprev do que numa Prudential, porque a gente já tem um plano aqui. Se nós não tivéssemos, eu recomendaria a Prudential. Eu acho que é
muito boa. E principalmente ela vem com essa questão do seguro, que é um produto que gera mais segurança, né? Agora, tem que ver o perfil, né? Outro dia, até uma funcionária aqui do Senac, ela cancelou a Prudential. Por quê? Porque não teve clareza no seu objetivo. Ela simplesmente fez, achando que era um investimento. Só que ela precisou do dinheiro, teve que resgatar. Agora, se você está com clareza, não, vou investir para minha aposentadoria daqui a 30 anos, por exemplo, e isso está dentro do seu planejamento, perfeito, vai e faça. Agora, não, eu vou olhar como um investimento? Não, eu não recomendo fazer. Acho que isso, a gente tem que ter clareza nisso. Acho que é um excelente produto? Acho. Inclusive, eu já recebi proposta da Prudente, não tenho, né, mas já recebi, já tive a oportunidade de conversar com esses consultores que apresentam assim, um relatório fantástico para a gente, né, eu acho que é muito legal. Né. E outra coisa, pessoal, no Brasil, não há uma cultura de fazer seguro de vida. Né. Aqui, todos sabem, nós temos seguro de vida do Senac. Mas, normalmente, o brasileiro faz seguro de carro, mas não faz seguro de vida. Olha aqui, não é antagônico, ou seja, o carro tem mais valor do que a pessoa. Né? Então, assim, isso é uma coisa que nós também devemos desconstruir. No que eu coloquei ali, quem tem condição deve fazer um seguro de vida. Quem tem filho, quem tem esposa, deve fazer. Né? Qual que é o nosso maior bem? Somos nós. Somos nós. Então, nós temos que pensar sobre isso. Então, acho que é importante, a Prudente tem um produto completo, como você disse, que abrange tudo isso. Acho que é fundamental. E quanto às corretoras, é o seguinte, aí eu vou falar experiências minhas, tá? Eu tenho 3 corretoras, a Ágora, a Modal Mais e a Clear Investimentos. Antônio, mas por que você tem 3? Hoje está muito popular, mas há uns 5, 6 anos atrás, você tinha especialista em renda fixa, especialista em renda variável. E por que eu abri a Modal agora? Por causa do banco digital, porque eles têm um serviço agregado do banco e da corretora. Então, tem conta digital que você consegue fazer docs gratuitos, etc., para outras aplicações que você queira fazer. Então, eu uso essas 3. Antônio, qual que é a melhor? Não tem assim uma que eu poderia falar assim, essa é melhor que a outra. A primeira que eu abri foi na Ágora, lá em 2008, né? E, na verdade, eu queria sair da Ágora, mas aí eles não fizeram contrapartida para me continuar lá, enfim, tiraram algumas taxas que eu negociei. E a Clear eu uso para comprar ações, né? Porque eu acho a plataforma dela excepcional, para você fazer compra e venda de ativos. Inclusive, você faz pelo celular, se você quiser. Então, isso é muito legal. Então, assim, aí tem que pesquisar. Se vocês colocarem no Google corretora de valores ou acessar o site da própria Bovespa, vou voltar aqui. Inclusive, eu recomendo aqui, porque lá no site da Bovespa é o melhor canal, porque lá também dá avaliação da Bovespa em relação a essas corretoras. Se você pegar essas 47, provavelmente estão aqui, 20, elas têm o mesmo tipo de qualidade. Não deixa nada a desejar para ninguém. Falar em segurança. Você tem a Ágora, que é do Banco Bradesco. Então, você tem um banco muito grande, né, um capital muito grande por trás de uma corretora. Você tem a XP, que foi vendida recentemente para o Itaú. Né? Então, você também tem ali um aporte financeiro muito grande sustentando essas operações. Você tem as outras menores. A Clear também era do Grupo XP, agora é do Itaú. Né? Então, há um movimento também desses bancos grandes comprarem as corretoras. Hoje, quem tem conta no Itaú já consegue utilizar a plataforma, o broker do Itaú, para comprar e vender renda fixa a custo zero.
Ou seja, ele está trazendo toda a tecnologia por trás ali da XP para o Itaú. Então, ou seja, daqui a pouco essas coisas meio que serão misturadas. Banco, corretora, então, estão fazendo esse movimento. Né? Então, assim, é ruim eu ficar indicando uma corretora. Acho que aí é de cada um mesmo, né? Até porque eu não ganho para falar bem de nenhuma. Se eu fosse patrocinado, quem sabe, né? Se alguém estiver ouvindo aí querer me patrocinar, eu posso falar bem. Tem muitos canais que são patrocinados. Por exemplo, tem a Natália Arcuri. Quem já assistiu o canal da Natália Arcuri? Do Me Poupe. Ela é patrocinada pela Modal Mais. Modal Mais é boa? Eu estou começando a estudar um pouquinho mais do banco digital, né? Porque eu quero migrar para o banco digital. Eu abri lá, porque lá, qual que é a vantagem, por exemplo, do Modal Mais para o Inter? O Inter não é corretora. Eu quero um banco junto com a corretora. E a Modal é o único que tem esses dois serviços numa mesma plataforma. Né? Ainda não posso falar se é bom ou se é ruim. Agora, a Ágora que eu utilizo, acho uma ótima corretora, muito segura. Oi? Isinvest. Está no mesmo nível. Isinvest, Rico, enfim. Não tem muito o que se falar, mas são boas corretoras. Assim, eu não conheço a Isinvest, eu nunca fiz nenhuma operação com eles. Mas está tudo no mesmo nível. Entrou na Bovespa ali, você vai ver os selos da qualidade de cada uma. Quais são os selos que aí a própria Bovespa vai acompanhando esse serviço, entendeu? Aí você escolhe uma lá e... Enfim. E como eu disse, pessoal, você entrou numa corretora, não gostou do serviço, da plataforma, faz a migração, vai para outra. O custo é zero, né? Ou seja, você pode fazer essa portabilidade sem o menor problema. Então, isso aí é de cada um mesmo. Mas eu uso essas três. Né? E falo assim, posso recomendar? Posso. Então, eu não tenho nenhum tipo de problema com elas. Ô, Toninho, só o Matheus perguntou uma coisa ali importante. Você perguntou sobre a Prudential. É importante desvincular da empresa e olhar o produto. A Prudential, indiscutivelmente, é uma excepcional empresa, mas ela tem produtos, okay? E o mais famoso deles é o seguro de vida. Então, o seguro de vida não é investimento. Na verdade, o seguro de vida ele vem para aquela parte que o Antônio fala, que é onde você protege os seus medos, né? Você evita os seus medos. Mas existem produtos dentro da Prudential que são de investimento. É isso? Tem alguma dúvida mais? Não? Então, como eu sempre falo, fale agora ou fale depois. Fala aí, Gu. Eu mando e-mail. Boa tarde. Eu queria saber, a respeito dos investimentos, qual que tem uma perda maior em relação ao imposto de renda. Porque a gente faz um investimento e muitos sofrem uma perda, assim, depois que a gente faz a declaração e tal. Na verdade, é o seguinte, existem dois aspectos aí, né? Quando você investe, não há uma perda em relação aos impostos, principalmente imposto de renda. Né? Há uma tributação no resultado que você vai obter em cima daquele investimento. Então, se você investiu 1.000, né? Agora, se investiu 1.000 e você teve um resultado positivo, aquele resultado será tributado. Bom, né? E aí, obviamente, ele vai de investimento para investimento. Então, você vai, por exemplo, a nossa própria previdência aqui, que é o investimento, vai de 35 a 10. Vai depender do prazo que você vai manter esse investimento. Né? Tesouro Direto é a mesma coisa. Então, você começa com 27,5 e ele vai a 15. Então, no meio do caminho, você tem que vender o seu título do Tesouro Direto. Dependendo do prazo, ele vai ou 27, ou 22, ou 15, ou 20. Tem 20 ainda. Então, ou seja, vai depender do prazo que você vai manter esse título. Agora, o Tesouro Direto é o seguinte, você comprou ele para 2035. Por isso que eu falo, pessoal,
que os seus objetivos têm que estar atrelados aos seus investimentos. Então, eu comprei um Tesouro Direto 2035 e vou carregá-lo até 2035. Então, quanto você vai pagar de imposto de renda no final? 15%. Agora, se você antecipar esse saque, vai depender do prazo que você manteve ele lá. Ou pode ser 27, ou pode ser 22, ou pode ser 20. Depende. Né? E ele só será, você só vai pagar esse imposto no final. No final. Então, se você carregou o título até 2035, no final você vai pagar o seu imposto de renda. Por exemplo, existe aqueles com pagamento semestral. Eu não indico. Né? Ou seja, eu indico pagamento semestral. O que é isso, pessoal? Tesouro Direto, pagamento semestral. Para quem quer viver de renda. Eu peguei todo o meu capital e investi no Tesouro Direto. Semestralmente ele vai já me devolver aquele investimento e cai na minha conta. Ponto. Né? E aí, obviamente, nesse caso específico, aí há uma retenção do imposto de renda, né, sobre o lucro. Tá? Mas, tirando isso, você vai carregar ele até no final, e no final você vai pagar o seu imposto de renda. Tá? O que mais sobre investimento e imposto de renda? Ações. Comprei uma ação. Recebi dividendos. Né? Sem imposto de renda. Já está liquidado, é aquele valor líquido lá. Lucro sobre o capital. Aí esse já tem. Né? Mas aí é retido na fonte. Você não tem que preocupar com isso. Vai lançar lá na sua conta. Lá. Sim, depende. Agora, tem outros títulos sem imposto de renda. Letras de crédito imobiliário, LCI. Letras de crédito de agronegócio, LCA. Esses já são sem imposto de renda. Né? Aí você tem que fazer a conta. Né? Compensa eu pagar imposto em outro título ou eu vou sem comprar esses títulos sem imposto de renda. Então, aí tem que começar a fazer continha. Né? Mas, normalmente, que eu me lembro são esses aí que não tem incidência. Pois não, Soraya. Se uma pessoa, por exemplo, parcelou uma dívida, vamos lá, em 10 vezes, uma dívida com o banco, e no meio da terceira parcela, essa pessoa obteve um dinheiro. Você acha que é mais interessante que essa pessoa quite, antecipe os débitos dela para fazer a quitação, ou que ela invista esse dinheiro e depois continue pagando parcelado? Olha só, o que ocorre? Normalmente você vai pegar um crédito num banco. A taxa, vou chutar aqui, esses créditos diretos aí ao consumidor, assim, deve ser 2%, 3%, não sei, estou chutando aqui. É isso, Marcelo? Aí é o seguinte, você vai pegar, suponhamos que a dívida seja 10 mil. Aí você vai investir esse dinheiro no mercado financeiro. Né? Aí você atrelou ele a um melhor cenário, por exemplo. Você vai ganhar 0,8. Você está pagando 2 de juros para o banco. Não compensa. O que eu recomendo, pessoal? Tem dívida? Quite. Então, isso é fundamental. Né? Até pela sensação de segurança que eu falei para vocês. A gente sem dívida, a gente tem uma sensação de liberdade muito grande. E dívida, parece que aquela meia corrente, você está andando, tem uma corrente te puxando, um peso, né? Liquide. Né? A não ser que seja. Outro dia eu tive uma consulta assim, eu financei meu apartamento na tabela Price. Eu não sei se era um ou outro, eu não esqueci. Mas 35 anos. Aí o dinheiro dela não dava para amortizar quase nada. Eu fiz o cálculo e mandei para ela. Eu disse assim, olha, eu recomendo que você invista o seu dinheiro, porque não vai compensar você amortizar, porque o dinheiro era muito pouco. E aí eu recomendo se for uma amortização maior. Aí entra num processo de cálculo, tem que fazer uns cálculos aí financeiramente para ver se vale a pena. Então, nesse sentido, aí eu recomendei para invista seu dinheiro.
não compensa você antecipar as parcelas do seu financiamento, porque estava muito recente, né? Inclusive, financiamento de imóvel, pessoal, quem pensa em entrar no financiamento, eu recomendo no máximo 10 anos. No máximo 10 anos. Acho que é um tempo bom, né? 35 anos é muito tempo. Acho que você fica engessado e puxando essa corrente aí por muito tempo. Então, pense sobre isso, né? Eu falei no início, às vezes é preferível, no início vai de aluguel e faz uma força para ter uma reserva, para dar uma entrada maior e financiar no menor tempo possível. Acho que essa é a estratégia mais assertiva na minha visão. E acho financeiramente também. Fala, Vanil. Para quem tem, você estava falando lá assim, ó, sobrou um dinheiro, né, fazer aquele planejamento, sobrar 30% lá do seu salário por mês. Então eu estou lá fazendo aquele tabelinha que você falou, 30% do salário por mês. Que tipo de investimento que aceita investimento mensal? Está entendendo? Qual que é o melhor? Aporte mensal. Porque não adianta eu fazer uma compra todo mês e ir lá comprar letrinha para vencer. Daqui 5 anos, aí a tua compra mês que vem vai ser daqui 5 anos um mês. Qual que é o tipo de investimento ideal para isso? Normalmente, como que eu faço? Esse pouquinho, se sobe um pouquinho, eu vou Tesouro Direto. Selic. Um montante maior, né, suponhamos. E aí depois eu encontro um CDB que vai me pagar 130% de CDI. Aí eu pego esse valor e aplico nele, porque normalmente, com esses valores menores, você não consegue uma taxa tão atrativa. Ponto. Mas a hora que você cria um volume, você consegue fazer essa mudança. Então você vai... Então, os primeiros 6 meses Tesouro Direto, os segundos 6 meses com o primeiro, você vai em Selic, e aí depois você vai... Eu tenho uma metáfora que eu uso assim: o dinheiro tem vários caminhos. É como se fosse você chegar na Europa, por exemplo, né? De navio, por exemplo. Eu quero ir para a Europa de navio. Então você sai daqui de Belo Horizonte, você sai da sua casa, né? Pega um carro, um táxi, pode ser o Tesouro Selic, né? Vai até o aeroporto, né? Aí no aeroporto você pegou um avião, pode ser o outro tipo de tesouro, aí você foi até o Rio de Janeiro, de lá você pegou um cruzeiro e foi para a Europa. Então, não existe uma regra certa. Vários caminhos, você pode ter vários caminhos até você atingir seu objetivo, por exemplo, né? Então, essa estratégia eu usei muito. Então, por exemplo, eu não tinha um recurso necessário para pegar, por exemplo, tipo uma aplicação dessa aqui, um CDB, um RDB, com uma taxa melhor, né, que você vai no RDB ali a partir de R$5.000. Então, você começa a acumular, você pode colocar no Tesouro Selic, por exemplo, né? Juntou esse montante maior, Tesouro Selic é D+1, você já resgata e você já vai para outro tipo de investimento. Aí daqui 5 anos, você pode ir para outro tipo de investimento. Esse é o caminho, né? Então não existe uma regra certinha, assim, esse é o melhor caminho. Pode ser na poupança também. Eu não quero Tesouro Selic agora. Faça na poupança. Agora, eu recomendo Tesouro Selic, como eu disse, dá uma rentabilidade maior, né? Então, dinheiro é isso. Você tem que potencializar o máximo que você puder, né? Eu recomendo esses caminhos, assim. Tem pouco recurso, tem um montante, e depois você vai para um outro tipo de investimento. Tem mais? Toninho, essas corretoras que você está usando, elas têm serviço agregado de pesquisa e oferta de opções de investimento, ou você é que está pesquisando e decidindo? Ela está só... Como é que é? Não entendi o início da sua pergunta. Essas corretoras, elas têm o serviço agregado de propor para você ativos ou não? Você que decide, pesquisa? Propõe. Todas propõem, assim, algum tipo de... E, na verdade, é o seguinte, né, pessoal? Corretora,
né, falar um pouquinho sobre corretora. Qual que é o serviço da corretora? Comprar e vender ativo. Bom, é como se fosse um corretor de imóvel, comprar e vender imóvel. E ele ganha uma comissão, um percentual. Esse é o papel da corretora. E óbvio, né, você vai comprar um imóvel, aí o cara vai falar assim, não, mas esse aqui é melhor do que esse aqui. Ele vai te direcionar, não é verdade? Não é? Só que aí você tem que ter uma mente assim, já pensando e entender por que ele está te oferecendo aquilo aqui. Por exemplo, se eu entrar na Ágora agora, lá tem uma carteira, por exemplo, de ações, que eu posso ir lá e falar assim, olha, eu quero que compra 10 mil reais desse portfólio aqui. Coloco lá, pum. No outro dia está lá no meu portfólio. Né? Os analistas foram lá e selecionaram aquelas ações para mim. Né? Então, ou seja, lá tem um portfólio e você vai escolher. E os analistas podem te direcionar. Fala assim, olha, agora estou com atratividade aqui no CDB legal. E aí ele vai te falar que caminho que você pode trilhar. Inclusive a XP, né, quem é cliente da XP, recebe um trabalho de assessoria. Isso é um produto deles. Né, que eles podem te direcionar para que tipo de investimento você pode estar aplicando. Acho que a XP é que tem esse serviço mais avançado. Né? Então, ou seja, é um produto e um serviço a mais que as corretoras oferecem. Agora, minha recomendação, estude antes. E se o cara falar para você comprar uma coisa, você vai lá e compra, sem saber. E tem que saber. Tem que saber, né, onde você está colocando o seu dinheiro. Acho que isso é fundamental. E quando você começa a estudar finanças e você começa a entender desse mundo, você fala assim, olha, não preciso mais dessa pessoa para escolher o meu portfólio, por exemplo. Você vai lá e escolhe o que você quer comprar, quando você quer comprar, que forma você quer comprar. Né? E é lógico, né, pessoal, a partir do momento que vocês começam a entrar nesse mundo, existem outras técnicas, como composição do portfólio, por exemplo. Existem regras para você falar assim, olha, o que eu quero ter na minha carteira de renda fixa, o que eu quero ter de renda variável, por exemplo. É a composição do portfólio. Né? Ou seja, e aí, a partir do momento que essa carteira vai desbalanceando, assim, agora é minha hora de comprar renda fixa, agora é minha hora de comprar renda variável. A própria composição da sua carteira já te induz o que você tem que comprar. Só que isso assim, é mais avançado, a gente precisa avançar um pouco mais nesse sentido. É uma ferramenta de montar a carteira de investimentos. Beleza? Fala, Gilmar. Bom, vou comentar uma pergunta. Diga. Antônio, falando da questão de previdência privada, eu queria que você comentasse brevemente o que seria mais vantajoso, qual que é a análise sobre VGBL e PGBL? Na verdade, assim, principalmente no que diz respeito ao imposto de renda. Né? Você pode abater o PGBL no imposto de renda. Então, isso gera um atrativo a mais. Por exemplo, na Supreme, o Marcelo mandou para a gente agora recentemente, você pode fazer aporte e abater no imposto de renda. Né? Previdência, pessoal, tem muita gente que não gosta de previdência. Né? Eu, particularmente, o que eu vejo aqui do Senac, qual que é o atrativo do Senac? Que tem a parte que o Senac deposita para a gente. Isso é um diferencial gigantesco. Inclusive, agora, se não depositasse, a gente teria uma questão muito grande, porque a gente paga uma taxa administrativa muito alta. Isso é um ponto relevante. Né? Mas... E aí eu recomendo seguir o nosso plano, entendeu, Gilmar? A não ser que você queira investir em outro lugar. Então, para você definir isso aí. Né? Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. E vou disponibilizar o material para vocês. Entre em contato, pergunte, enfim. O que eu puder esclarecer, estou à disposição. Tá bom? Valeu!